Ó, o Jonas Sebastião mandou aqui, ó. Salve, salve família. Como é possível que duas pessoas sobreviveram nessa explosão da Jejuer? Existe um lugar seguro para se escolher? E no caso do ATR de Vinhedo, poderia alguém também sobreviver? Já se tem conclusão desses casos? Não, nenhum dos dois tem conclusão. Ainda estão em processo de investigação. O do acidente de Vinhedo ele deve sair um pouco mais rápido. O CENIPA está bem célere com esse acidente especificamente. Eu sou contra a tese de que existe lugar seguro no avião, tá? Mas existe uma linha de pensamento que, através de estatística, diz que onde os passageiros mais sobrevivem é na parte traseira do avião, em segundo lugar, próximo à asa, e em último, na parte da frente. E aí eu falo, brincando, né? Eu falo assim, pô, mas se isso fosse tão verdade, já tinham passado a primeira classe para a parte de trás do avião, porque normalmente a empresa quer salvaguardar os passageiros mais né, que pagam mais. abastados. Né? A minha tese é que tudo depende da dinâmica do acidente. No caso desse da Jejuer, que sobreviveram os dois comissários, é um caso típico desse. Pela dinâmica do acidente, em que o avião vai se deformando da frente para trás, então quem tivesse atrás teria mais chance. Mas você vê que até a última fileira de passageiros perdeu a vida. Esses dois, eles estavam na galley, no assento de comissários, de costas para o acidente. Então, a maneira com que o corpo suportou o impacto ajudou na sobrevivência. Mas se esse acidente se dá de outra forma, eles não estariam na mesma... É o que aconteceu com a Ziana lá em São Francisco. Eu escrevo embaixo do que o Lito falou, eu tenho exatamente a mesma visão. A estatística diz que tem mais sobreviventes na parte de trás. Mas a estatística também diz, né, e comprova, que em acidentes fatais, o número de sobreviventes está acima de 50%. Isso é estatístico. Tá? Então, você tem, assim, no universo de 100% dos acidentes fatais, os ocupantes dentro de aviões que se envolvem em acidentes fatais, mais de 50% sobrevivem. E depende do caso. Né? Por exemplo, a gente tem alguns acidentes em que todo mundo na parte de trás do avião, né, sobreviveu, e o contrário também, depende da causa. E, respondendo ao que ele falou, o acidente da Passaredo, da Voipés, não permitiria a ninguém sobreviver, porque quando um avião cai verticalmente, a desaceleração é abrupta, é muito instantânea, e isso provoca politraumatismos e não tem a menor chance de sobrevivência. O acidente da Jeju, ele bate num talude de concreto e o avião vai se fragmentando e vai dispersando energia. Na medida que ele vai se fragmentando. Né? Então, por exemplo, o avião bate numa montanha e tem gente que escapa? Sim. Tem mais chance de sobreviver no avião entrando numa montanha porque ele dá uma batida e vai se fragmentando do que numa queda vertical. A queda vertical, a chance de sobrevivência é praticamente zero. Porque a desaceleração é muito súbita. Né? Às vezes de 20, 30, 40 gravidades. Então não tem como sobreviver. Nesse acidente da Jeju, me impressionou ter dois sobreviventes. Eu também. Porque a própria caixa preta se danificou. Caixa preta é para 30, 40 mil gravidades, né? 3 mil força G. Acho que esse é o requerimento. E os sobreviveram, cara. Então é impressionante. De novo, né? É a dinâmica, né? É que nem as crash zones num carro, né? Então, hoje em dia, os carros são construídos para que algumas áreas se fragmentem absolutamente, que é para absorver energia do impacto, né? Mas tem algumas áreas que elas são construídas para serem extremamente resistentes. Era isso que eu ia falar na hora que eu estava falando de automóvel. Tudo, e acabei esquecendo aqui. O número de vítimas, ele tem diminuído lentamente nos automóveis, mas não porque as pessoas mudaram a maneira de dirigir ou de se comportar no trânsito, mas por causa da tecnologia que está permitindo maior sobrevivência, né? Os airbags, a plasticidade do carro. O próprio carro que freia sozinho. Né? Uma barra de direção, né? Até os anos 70, ela entrava no teu peito e te matava. Hoje você tem um impacto frontal, ela se... Obrigado. O impacto frontal, ela se fragmenta. Ela se quebra para não te quebrar. Né? Então, tudo isso vai sendo construído e incorporado nas indústrias de qualquer coisa que se movimente, trens também. E os assentos hoje, por exemplo, eles resistem a desacelerações de 16 gravidades. Na época do Varig 254. Do Varig era 3, 4 gravidades. Por isso que morreu gente. Então, quando o avião para,
os assentos correm para frente. Então é toda essa questão de melhoria, assim. Mas Pode. Não, fala aí. Não, eu ia perguntar para vocês se é aí que tá que tá a maioria do esforço da indústria aeronáutica ao pensar em novos aviões ou qualquer coisa assim. Precisamos melhorar a segurança, não precisamos ser mais rápidos ou mais econômicos. Não, o que move a aviação é a economia. Tá? O que move Caber mais gente. Não, o que move também, né? Tem 3 vetores que fazem a aviação avançar: a busca da velocidade, a busca da capacidade e a busca do alcance, né? Quero voar mais rápido, levando mais carga e passageiros por uma distância maior. Então esses 3 vetores são o que fizeram e fazem a aviação se desenvolver. Isso tudo acoplado e acaba sendo consequência a um ganho de economia, né? Isso tem que custar o mínimo possível. O fator segurança não é o primeiro fator fatorado na hora de desenvolver uma nova geração de aviões. Ele não deixa de ter importância, mas não é o que dirige o movimento da indústria. Vamos fazer um avião mais seguro? Vamos, pessoal! Não é isso que a Boeing fala, não é isso que a Airbus ou a Embraer falam. Entendi. Na hora que o avião está sendo feito, o que faz a aviação se desenvolver é o motor. Quando existe uma nova tecnologia de motor, aí surgem novas aeronaves que vão usar esse motor. Os motores puxam o desenvolvimento da aviação. Não é o avião que nasce, é o motor que nasce, e o motor mais competente é usado numa nova geração de aviões. Então é primeiro o motor, depois o avião. E por que a segurança anda ali junto com isso? É porque você não consegue vender uma... Já é difícil, né, no imaginário, que as pessoas acham que vão sofrer um acidente de avião. Quem tem medo pensa isso. Então imagina a dificuldade de uma empresa aérea de vender uma passagem que ela não consegue chegar do ponto A ao ponto B porque o avião foi mal desenvolvido, não levou em conta a segurança. Então tem que ter também assim, fala, pô, a gente transportou 8 bilhões, teve 55 mortes, e aí? É bom ou não é o negócio? E aí isso é o apelo da venda que vai permitir que se lucre ou não, se é o caso no Brasil, nunca vai ter lucro em empresa aérea, porque você não tem como, nunca vai fechar uma conta dessa, que você paga um lease no avião em dólar, e recebe em real, sendo que se você comprar passagem 6 meses antes, tu ainda ganha um desconto, né? Vai comprar mais barato. Quanto está o dólar 6 meses atrás? Quanto ele está hoje? Então, aí os caras falam assim, as empresas aéreas o cara não sabe nem o que é lucro, né? Que ele fala assim, eu vejo... Twitter é o lugar ideal para ver essas coisas, né? Demais, né, cara? As empresas aéreas faturam bilhões de reais e vai o governo ainda dar mais não sei quantos bilhões de blá blá blá. Fala, cara, faturamento não é lucro. Não adianta, você fatura 14, mas gasta 16, tu tá 2 bilhões negativo. Os aviões estão cheios, como é que eles podem reclamar que não estão ganhando dinheiro? A conta não paga, não fecha. O cara tá enchendo o tanque hoje em Guarulhos, né? Tá colocando 228 mil litros de combustível no A380 para chegar em Dubai. Quanto é que ele tá gastando? Né? E pagando em dólar. Né? O combustível mais caro do mundo, que é no Brasil. Então, cara, essa conta não fecha e, como o Lito falou, no Brasil não vai fechar.